Fala, pessoas! Então, no vídeo anterior, a gente trabalhou com o absolutismo, que foi o sistema político adotado dentro do antigo regime, que durou do século XV até o século XVIII, correto? O absolutismo, ele era a estrutura política do antigo regime. Só que essa estrutura política, ela também tem uma estrutura econômica, ela também tem uma ideologia econômica, né? E essa ideologia, esse modo de produção, essa forma de trabalhar a economia, a gente chama de mercantilismo. Vai ser o período do capitalismo mercantilista. Então é você imaginar assim, você tem a estrutura do antigo regime, tá certo? Dentro desse antigo regime, pensa numa casinha. Dentro dessa estrutura do antigo regime, qual era a filosofia política deles? O absolutismo. E qual era a estrutura econômica adotada pelo absolutismo? O mercantilismo. Tá legal? Vai ser o mercantilismo. Se você for fazer uma definição crua do mercantilismo, o que é o mercantilismo? Foi o conjunto de práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista. Nossa, que coisa linda, que incrível, né? Isso foi a definição básica de mercantilismo, que vai durar no mesmo período, que vai ter a duração do mesmo período do absolutismo, do antigo regime, certo? Entre o século XV e o século XVIII, beleza? Onde, olha só, a Europa inteira vai adotar uma estrutura mercantilista. A Europa inteira. Só que esse mercantilismo ele vai ter maior destaque em países como Portugal, Espanha, França e Holanda. E a Inglaterra, perdão. Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda. E nos estados alemães, que a gente vai ver depois. Rodrigo, características básicas e fundamentais do mercantilismo. Se a gente tivesse que colocar características básicas do mercantilismo, seria intervenção do Estado na economia. O Estado interferindo na economia. Seria o oposto de liberalismo econômico. Liberalismo econômico, o Estado não interfere dentro de uma estrutura mercantilista. O Estado interfere em tudo. Ele manda em tudo. Ele diz o que pode e o que não pode dentro da economia. Quem é esse Estado? Esse Estado está na figura do rei absolutista. Tá legal? Então é basicamente esse o ponto de vista. O rei ele vai ter o controle tanto da política quanto da economia. Esse rei, obviamente, controla esse Estado absolutista e ele vai ter que se equilibrar entre os três grupos que compõem o antigo regime que eu falei para vocês na aula anterior. Que três grupos são esses? Nobreza, clero e burguesia. Esse Estado absolutista, então, ele vai ter que se preocupar em sustentar a nobreza e o clero. Essa nobreza e esse clero não pagam impostos, não trabalham, são sustentados pelo Estado absolutista e, em troca, o que o Estado absolutista vai dar a esses dois grupos? Vai dar isenção, vai dar apoio, vai dar proteção, e a nobreza e o clero dão sustentação política e sustentação ideológica. A nobreza dando sustentação política, o clero dando sustentação ideológica. E o outro grupo importante que nós temos aqui dentro desse momento histórico, a burguesia. E o que a burguesia vai dar para esse Estado absolutista? Dinheiro, grana, riqueza. E em troca, o que a burguesia pede? Apoio para o desenvolvimento, apoio para os seus negócios. A burguesia ela vai falar mais ou menos assim: Estado, a gente vai te sustentar, em troca a gente quer que você proteja os nossos interesses. E como esse Estado vai proteger os interesses dessa burguesia? Através da política de intervenção mercantilista. Esse mercantilismo, Rodrigo, os objetivos básicos dele. Quais são os objetivos básicos? Enriquecer e entesourar o Estado. O enriquecimento e o entesouramento do Estado absolutista. Enriquecimento e entesouramento do Estado absolutista, que obviamente também vai enriquecer e entesourar a burguesia.
para que esse Estado absolutista possa, então, sustentar e manter essa nobreza sob controle e contar com o apoio dela. Um outro objetivo, obviamente, se você enriquece e entesoura, deixa esse Estado rico, esse Estado fica poderoso. Então você, obviamente, vai estar fortalecendo o poder do rei. Né? Então os objetivos do mercantilismo, do Estado absolutista mercantilista é esse: enriquecimento e empoderamento do rei. Rodrigo, quais os meios, quais as formas que eles usam para esse entesouramento, para esse fortalecimento real? Eles vão adotar práticas protecionistas, de proteger o produto nacional. Eles vão adotar as práticas do colonialismo, ocupação das colônias, exploração das colônias. Eles vão adotar as práticas de pirataria. Isso, pirataria. A Inglaterra principalmente, atacando navios portugueses e espanhóis abarrotados de ouro, prata e pedras preciosas vindos da América, né? Saqueando e levando para dentro do Estado e enriquecendo o Estado. E, obviamente, vão tentar manter uma balança comercial favorável. Quer dizer, o que é manter a balança comercial favorável? É vender mais do que compra, né? Gastar menos do que arrecada. Cada país ele vai desenvolver uma estrutura mercantilista muito peculiar. Por exemplo, na Espanha, a principal característica do mercantilismo espanhol foi uma estrutura conhecida como bulionismo ou metalismo. Bulionismo ou metalismo. O que era isso? A Espanha explorava suas colônias, principalmente aqui na América, óbvio, claro e evidente, tirava toda a riqueza, todo o metal precioso que podia daqui e levava para dentro do território espanhol. E estocava esse ouro e essa prata e fabricava moeda, fabricava dinheiro, enriquecia o Estado, empoderava o Estado. A França, por sua vez, ela não tinha colônias que lhe fornecesse tanto ouro, tanta prata. Então a França ela teve que apelar para uma outra forma de enriquecimento, de empoderamento do Estado. Que outra forma foi essa? A França ela vai investir através do Estado, entendam isso, é diferente da Revolução Industrial, que é lá no século XVIII, ela vai investir através do Estado, é o Estado que vai investir nisso, o Estado vai estimular o desenvolvimento, o Estado vai estimular, vou repetir isso, o Estado vai estimular o desenvolvimento das indústrias, principalmente as indústrias de artigos de luxo. Então esse Estado ele dava o monopólio para grupos específicos fabricarem, principalmente artigos de luxo, e comercializar em cima disso. Tanto é que o mercantilismo francês ele fica conhecido como o mercantilismo do tipo industrialista, ou simplesmente colbertismo. Simplesmente colbertismo. Rodrigo, por que colbertismo? Porque o ministro da Economia da França, na época, era um indivíduo chamado Colbert. Colbertismo. Mercantilismo do tipo industrialista, onde o Estado incentiva o desenvolvimento da indústria, principalmente a indústria de artigos de luxo, para o enriquecimento e entesouramento do Estado. A Inglaterra, olha bem, que interessante, a Inglaterra ela não vai investir logo de início na indústria. Ela não investe logo de início na indústria. A Inglaterra ela inicia o seu processo de entesouramento e fortalecimento do Estado, principalmente através de medidas protecionistas, protegendo o seu próprio produto, as suas próprias mercadorias, desenvolvendo uma frota marítima e mercante muito poderosa, que vai assumir o controle do comércio naval dentro do Pacífico, dentro do Atlântico, dentro da Europa, na América, né? Então, o que vai ser a principal fonte de fortalecimento do Estado inglês no período do mercantilismo? O comércio. O comércio, a compra e venda de mercadorias. Principalmente após anotem aí, principalmente após os chamados Atos de Navegação de 1651. Os Atos de Navegação foram criados em 1651 e proibiam que países que não fossem os produtores comercializassem nos portos ingleses. Por exemplo, Portugal produz bacalhau. Então, um navio português pode ir à Inglaterra vender o bacalhau.
Agora, se a Holanda comprar um bacalhau português e levar para dentro da Inglaterra, não podia, era proibido. A França fabrica tecidos de luxo. Uma embarcação portuguesa, uma embarcação francesa, um comerciante francês pode pegar esse tecido de luxo e ir lá comercializar com a Inglaterra. Agora, uma embarcação holandesa não pode pegar um tecido francês e ir comercializar na Inglaterra. Isso era proibido pelos atos de navegação. O que acabou gerando uma guerra entre Inglaterra e Holanda. Isso vai estar muito específicozinho, muito explicadinho no material que eu vou postar para vocês. Inglaterra e Holanda vão entrar em guerra entre 1652 e 1654. A Holanda vai sair derrotada. A Inglaterra vai se apoderar da marinha mercante holandesa e vai assumir a hegemonia do comércio marítimo no Oceano Atlântico. E aí ela se torna a senhora dos mares, a senhora do comércio mercantil marítimo. Tá? Vejam bem, os estados alemães, por exemplo. Os estados alemães, o mercantilismo deles, por que estados alemães? Porque você ainda não tinha uma Alemanha. Você só vai ter uma Alemanha no século XIX, a partir de 1870. 1870. No século XV, XVI, XVII, XVIII, você ainda não tem uma Alemanha, você tem estados alemães. E esses estados alemães, para se fortalecerem, eles produziam, eles fabricavam, só que sua principal fonte de arrecadação desses estados era a cobrança de tributos e de passagens pelos seus territórios. Né? Então você tem esses estados alemães, arrecadando e fortalecendo-se, e os seus respectivos governantes, através da cobrança de tributos e de passagens pelos seus territórios. Já a Holanda, olha bem, o mercantilismo dela vai ser o mercantilismo de estrutura mista. Por quê? Porque até meados do século XVII, a principal fonte de arrecadação do Estado holandês vai ser o comércio. Ela tinha a hegemonia do comércio mundial, até que ela é derrotada pela Inglaterra em 1654. Lembra que eu falei há pouquinho? E aí a Holanda, para tentar se recuperar, ela vai ter que adotar uma outra forma de arrecadação e de fortalecimento do Estado real. E que outra forma vai ser essa? A produção industrial. Então, a gente chama o mercantilismo holandês de um mercantilismo misto. Você tem duas fases. Até meados do século XVII, a arrecadação básica do Estado holandês é o comércio. A compra e venda de mercadoria é o capitalismo mercantil. De meados do século XVII até o século XVIII, o mercantilismo holandês vai ser baseado na indústria manufatureira, na produção da indústria manufatureira. E aí você vai ter o capitalismo manufatureiro, né? O capitalismo industrial, fortalecendo o Estado holandês. Tá certo? A gente pode pegar, por exemplo, Portugal. O mercantilismo português era um mercantilismo misto. Portugal, no início, Portugal teve o seu mercantilismo baseado no comércio. Depois Portugal teve o seu mercantilismo baseado no comércio e na exploração das colônias. Depois Portugal manteve o seu mercantilismo baseado no comércio, na exploração das colônias e também na acumulação de metais no século XVIII, que é o período do ouro aqui no Brasil. Então Portugal também, por exemplo, entraria num tipo de mercantilismo considerado misto. Comércio, exploração colonial e acumulação de metais. Beleza, meninos? Valeu. Beijo, queijo. Acompanha o vídeo, material sobre mercantilismo e no futuro vamos trabalhar com a expansão marítima dos estados europeus. Valeu, abração.